vezes me dá alguns exemplos que facilitam para o meu entendimento. Eu gosto de compartilhar desses exemplos com a igreja, né? E, como de praxe, eu tenho 3 pessoas que vão me auxiliar aqui nessa noite, que é a Michela, o pastor e a Cássia. Eu queria um auxílio de vocês. Vou descer rapidinho, pessoal. Para você e para você. É um momento de grande atenção. Vocês só terão apenas uma chance. Não pode desperdiçar. Tudo bem? Vou começar com a Michela. Você tem uma bolinha de papel na mão. Eu quero que você tente me acertar com ela. Sério. Tudo bem? Deixa eu pegar. Agora a gente vai aumentar um pouco o nível. Pastor, eu quero que você tente me acertar. Não. A Cássia, né? Vai se acostumando. Cássia, você também. Nossa, gente, olha que interessante. Aleluia! Tá feito. Basicamente é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. E eu quero falar sobre uma vida sem limite. Uma vida sem ser limitado a nada. Viver o evangelho no mundo que nós vivemos sem ser limitado ao mundo. E uma das coisas que nós precisamos entender, em primeiro lugar, é: será que nós estamos ouvindo de fato e estamos praticando aquilo que nós estamos ouvindo? O que eu falei para você, Michela, que você precisava fazer? Pastor, o que eu falei? O que eu falei para você? Não, tentar acertar. Eu não falei para vocês me acertarem. O evangelho não é uma tentativa. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ou você faz ou você não faz. Ou você é ou você está, ou você se entrega ou você não se entrega. Não existe meio termo no evangelho. Não existe meio termo para se ter uma vida cristã. Não se existe meio termo para viver uma vida sem limite. A primeira coisa que nós precisamos nos conscientizar é que, de fato, se eu ouvir bem, porque às vezes na pressa nós fazemos como nós pensamos que ouvimos. Eu fui claro, vocês só teriam uma chance. Eu fui claro, tenta. E sabe que fazendo e pensando, a gente pode pensar aqui que não existe uma tentativa. Ou você faz ou você não faz. Não existe a possibilidade de você tentar fazer algo. Existe a possibilidade de nós fazermos bem feito ou não. Então, quando nós recebemos uma instrução, será que nós estamos ouvindo de fato? Será que nós ouvimos, nós estamos nos direcionando para ela de fato? Porque às vezes, querido, a paisagem de muitas coisas em nossas vidas nos acostuma a viver determinadas coisas que nós não precisamos mais viver. A paisagem, ela faz com que nós venhamos a estacionar em determinadas coisas que nós não queremos estacionar. Mas devido à paisagem, nós nos acostumamos. Nós morávamos em Pedra de Guaratiba, mais ou menos uns 20 minutos da praia. Né? Hoje nós moramos aproximadamente, acho que 1h30, né, para quem é de São Paulo. Né? Eu acho que o custo que nós tínhamos, né, mais ou menos isso, eu acho que o custo que nós tínhamos para ir à praia, se você fosse de carro, seria 2 litros para voltar, 2 litros para irmos e para voltarmos. Mais ou menos isso, né, que eu acho que é 12 quilômetros ali até o Recreio.
por aí. Hoje você tem muito mais, uma distância muito maior, né? E um custo muito maior. Mas se perguntar para nós que somos cariocas, que morávamos perto da praia, quantas vezes nós iríamos à praia, foram poucas. Eu acho que eu ia na praia 2 vezes ao ano. A paisagem nos acostuma. Nós tínhamos um carro manual. Nós, graças a Deus, mudamos para um carro automático. É muito melhor. Mais fácil de dirigir, mais fácil de você conduzir. E preste atenção, da mesma maneira que você se acostuma com aquilo que é bom, você pode se acostumar com aquilo que é ruim. O contrário também é verdade. É muito fácil nos acostumarmos, de repente, a andar com o carro quebrado. Ah, poxa, enquanto não parar, eu estou andando. É muito fácil vivermos determinadas situações, enquanto isso aqui não está chegando, poxa, no seu limite, eu continuo vivendo. Enquanto isso aqui não está me parando, eu continuo. Por quê? Porque é um lugar cômodo. É um lugar de segurança. E muitas vezes nós estamos vivendo dentro de um lugar de segurança que não condiz em nada com aquilo que a palavra declara sobre mim e sobre a sua vida. Não tem nada a ver com uma vida com propósito, uma vida com excelência, uma vida sendo direcionada e capacitada por Deus para fazermos coisas extraordinárias. E nós simplesmente estamos levando, sendo conduzidos pela nossa vida, porque é cômodo. É cômodo ficar parado. É cômodo não fazer nada. É cômodo não fazer diferença para ninguém. Agora, quando nós entendemos que nós não estamos nessa terra a passeio, nós não estamos nesse lugar somente por estar, mas que há um propósito da nossa existência aqui nesta terra, nós iremos começar a fazer a diferença. E sabe, fazer a diferença quer dizer sair do lugar que nós estávamos e ir para outro. Não me acostumar somente com a vida que eu tinha, porque às vezes parece muito legal. Não, antes eu ia para a balada, hoje eu nem vou. Mas qual a diferença que você faz na vida de quem continua indo? Qual a diferença que eu faço na vida daqueles que continuam indo? Que evangelho é esse que nós estamos demonstrando para o mundo? Como eu falei aqui, o evangelho não é uma tentativa. Eu não posso tentar ser crente. Eu não posso tentar andar com Deus. Ou eu ando com Ele, ou eu não ando. O que nós vemos muitas pessoas hoje desistindo do evangelho. Eu vi uma pessoa que andou comigo, me ajudou muito, durante muito tempo. E hoje, esses dias, falando com a Andréia, e ela falou, olha a vida que essa pessoa está levando. Irmão, cristã, formada no Rema, me auxiliou, era uma das pessoas que mais me auxiliava nas funções que nós tínhamos dentro da escola. Hoje em dia ela se voltou para o candomblé. Quando eu vi aquilo eu fiquei triste. Falei, o que uma pessoa que teve, que participou, que eu vi, que vivenciou, que nós vivenciamos juntos, conduziu a ela isso. Ela foi frustrada por pessoas. E ela tentou fazer da maneira dela. E quando nós tentamos fazer do nosso jeito, e não da maneira que Deus nos ensina, nós iremos naufragar. Se a nossa vida nesta terra, nesse tempo que nós estamos vivendo, é só passagem, eu só venho para a igreja para marcar um ponto,
eu não estou fazendo diferença nenhuma. Sabe que Deus chamou a mim e a você para que nós venhamos a romper limites. Existem limites que foram impostos em nossa vida, mas existem limites também que nós impomos a nós mesmos. Foram as nossas decisões. Foram os nossos comportamentos. E eu fui buscar uma definição de limite. Limite quer dizer momento, espaço de tempo que determina uma duração, ou que separa duas durações. De repente, aquilo que tem pesado sobre a minha e a sua vida, aquilo que tem limitado a minha e a sua vida, é só por um espaço de tempo. Permaneça. Continue. Fique firme. Aquele que prometeu para mim e para você, ele não vai nos deixar no meio do caminho. Aquele que nos direcionou até aqui, ele não vai nos abandonar no meio do caminho. Existe um propósito. Não quer dizer que as coisas se tornarão fáceis, às vezes vão se tornar um pouco mais desafiadoras. Mas eu e você não precisamos parar devido ao desafio. Eu e você precisamos continuar. Porque ainda mais além do desafio, o desafio não é o fim para mim e para você. Não há um limite imposto por Deus para mim e para você. Pode existir um limite humano. Quando nós olhamos Davi, a vida de Davi, Samuel chega para o seu pai e fala: hoje eu vi ungir um rei. E esse rei está na sua casa. Chama seu filho. Ele chama um e Samuel fala que não era. Chama outro e chama outro. O pai esquece de Davi. Imagine se alguém chega para mim e para você, fala assim: ó, hoje vou tornar alguém na sua casa milionário. Eu vou chamar todo mundo, gente. Eu não vou deixar ninguém para trás, eu não quero perder a oportunidade. O pai de Davi se esqueceu dele. Aquela condição dele poderia limitar Davi. Mas sabe que Deus sempre tem uma palavra, ele vai contra aquilo que o homem diz para mim e para você? Deus sempre tem uma palavra. Quando alguém impõe algo sobre limite, sobre nossas vidas, Deus vem e coloca fé. A fé, ela não aceita limite. A fé, ela não aceita ser limitada, é só até aqui. A fé, ela vai além. Nós vemos pela Bíblia, pela palavra, homens que foram além, homens que romperam limites pela fé. Mateus 7, a partir do verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha para mim aqui, rapidinho. Às vezes, no mundo cristão, existe aquela palavra: se estou passando por um desafio, estou na prova. Se estou passando por um desafio, quer dizer que a minha vida não está assim tão alinhada com a palavra. Sabe que através desse texto aqui eu não consigo enxergar isso, porque ele fala que o homem prudente, aquele que ouve, aquele que pratica, ele não deixou de vir desafios para ele. Vieram ventos, vieram tempestades sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas sabe, ele não desabou, ele não desmoronou. A Bíblia chama esse homem de prudente, aquele que ouve e pratica. Será que nós estamos sendo prudentes com aquilo que nós estamos ouvindo? Nesse exemplo muito claro, eles ouviram uma coisa e praticaram outra. Às vezes a nossa vida está dessa maneira. Nós não queremos aguardar Deus dar a outra instrução.
Deus dá para nós o próximo passo. Deus falou que é isso e é isso aqui, pronto e acabou. Ele falou que eu vou para as nações. Amanhã eu estou pegando as minhas malas, estou apontando aqui no mapa e Deus vai me levar. Vai ser uma pessoa frustrada. Vai ser uma pessoa que não vai romper limite nenhum, porque não aguardou as instruções, não quis esperar as instruções, não quis aguardar aquilo que Deus iria continuar falando, porque Deus deu a primeira instrução. Agora eu vou praticar algo em cima daquilo. Eu ouvi, então o que eu posso praticar com aquilo? Antes que eu ouça dele, agora você vá. Agora você faça as malas. Nós somos um exemplo muito claro de estarmos aqui. Deus falou com a gente no meio do ano. Nós só fomos fazer, tivemos o aval, tivemos a credibilidade de ir, quando ele falou assim, pronto, agora vai, no ano seguinte. Nós não simplesmente ouvimos de Deus, que era para nós, vimos para São Paulo, e falou assim, pronto, vamos embora, está tudo pronto. Não, passou um tempo. Deus foi cuidando de determinadas coisas. Deus foi preparando determinadas coisas. E quando eu cheguei aqui, irmãos, teve desafio? Teve desafio. Mas por ouvir a palavra e praticar aquilo que nós ouvimos, nós estamos de pé. Eu não fui uma pessoa negligente com a minha família. Eu não fui uma pessoa tardio com aquilo que Deus falou. Houve momentos de medo? Houve. Houve momentos de pensar em desistir? Houve. Mas sempre tive suporte da palavra. Eu sempre tive uma palavra que me sustentou e me sustenta até agora. Eu tive que romper limites na minha vida. Eu tive que deixar para trás tudo aquilo que eu já havia construído. Eu tive que ir para um lugar que eu não conhecia muito. A única amizade que eu tinha era o pastor e a Michela. Martinha ia chegar depois. Todo lugar que eu ia, eu tinha que ir com GPS. Se eu saísse na porta de casa quase, eu me perdia. Eu tive que romper limite. Eu tive que sair daquilo que era a minha segurança. A primeira coisa, quando Deus chega para Abraão e fala assim, sai da tua terra, no meio da tua parentela. E às vezes, a nossa terra, o lugar que nós estamos fisicamente, é a nossa segurança. Estar perto de pessoas que nos amam, estar perto, próximo da nossa família, perto do aconchego do pai, da mãe. Às vezes eu ficava 2 meses sem ver meu pai. Dava na minha cabeça o estalo falando do revólver do meu pai. Eu pegava minha moto, meu carro, ia, e meia hora eu estava lá, 40 minutos eu estava na casa do meu pai. Hoje eu não consigo fazer isso. Eu tive que romper com isso. Eu precisei romper, eu fiquei muito limitado em questão de amizade. Pastor Michela sabe, eu sempre conheci muitas pessoas. Eu tive que romper, às vezes eu ficava em casa triste, porque não tinha ninguém que me ligasse. Antigamente meu telefone ficava tocando toda hora. E hoje eu ficava ali esperando alguém ligar. Nem o pessoal de São Paulo ligava, da Vivo e da Oi. Acho porque o meu nome não tinha passado assim daqui, né? Eu tive que romper com esses limites. Eu tive que romper uma semana antes, minha avó faleceu. Uma semana antes, nós já estávamos prontos, já estávamos decididos. A maior vontade nossa, da nossa vida, o maior sonho da nossa vida, era ter novamente meu pai e minha mãe próximos a mim. Minha mãe poder curtir a neta. O maior desejo, minha mãe cuidou da mãe dela até o final. Foi fiel, zelosa, honrou a vida da minha avó. Agora, naquele momento onde a sua responsabilidade havia se cumprido, era o momento que ela disse, agora nós vamos voltar. E eu falei, mas agora nós estamos indo embora. Poxa, o sentimento nessas horas, eles são aflorados. Eu estava falando com a minha mãe. Com uma mulher que eu amo de maneira tão
tão extraordinária. E agora fala assim, olha, havia um limite de poucos quilômetros, agora esse limite vai ser aumentado. Aquilo que nos separa agora vai aumentar, não vamos ter mais aquela questão de quer ir na sua casa, chego aí em 1 hora, quer ir na sua, chego em 1 hora. Agora o negócio aumentou. Mas sabe, Deus sempre me deu suporte. Deus sempre nos deu suporte. A família que nós temos hoje são vocês. A família em quem a gente se apoia é a igreja. Naturalmente falando, somos somente nós. Não temos parentes em São Paulo. Nós temos irmãos. Pessoas que nos apoiam, pessoas que nos auxiliam, pessoas que nos amam. Pessoas que nós podemos contar. E como isso é bom. E essa segurança que eu tive que deixar para trás, sabe, Deus me deu toda ela de volta. Porque eu decidi romper com esse limite da família, de não me deixar com que a saudade fizesse ficar. Eu conversando uma vez com o meu gerente, eu já até falei isso aqui, eu estava no meu melhor momento. Nós tínhamos a nossa loja, tínhamos a nossa pizzaria, nós não pagávamos aluguel, estávamos crescendo. Eu estava no meu melhor momento empreendendo. E agora eu tinha que largar tudo. Sabe, quando eu larguei aquilo, não teve peso para mim. Não teve dor de pensar, eu vou ter que voltar a ter a minha carteira assinada. Eu já estava há quase 10 anos. Poxa, empreendendo, sendo o meu próprio patrão. E eu pensava que era trabalhar menos, mas é mais. E quando veio aquela informação daquilo que nós teríamos, não foi difícil largar o empreendimento, não foi difícil largar a casa, mas foi difícil largar a família. Foi difícil largar os amigos. Mas eu entendia que eu tinha uma palavra e que eu precisava romper com aquilo. Eu não poderia me limitar a fazer aquilo que era a vontade de Deus. Eu não sei, irmãos, o que eu estaria fazendo se eu estivesse lá hoje. Mas hoje, olhando para frente, estando aqui, porque eu rompi aquele limite, eu consigo me enxergar à frente. Eu consigo me ver fazendo aquilo que era o propósito de Deus para a minha vida. Não na sua totalidade, mas a cada passo que eu dou, eu vejo Deus juntamente comigo. Me direcionando, me dando direção, me mostrando o que fazer. Não é porque nós decidimos viver uma vida sem limites que não haverá percalços. Os limites só vêm para tentar nos parar. Os limites só vêm para fazer com que eu e você percamos o alvo. Venhamos a desistir daquela palavra que nós ouvimos em outro momento. Venhamos a não obedecer, porque ficou difícil. Em toda a Bíblia nós vemos que em todo momento de crescimento da igreja havia uma grande pressão. E às vezes, querido, para crescer vai ser necessário você ser tirado do seu lugar. Você ser pressionado a sair daquela zona de conforto. Para você romper limites será necessário você sair daquele ambiente. Às vezes o ambiente vai estar te influenciando a você continuar. Acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu vou falar. A casa que nós morávamos, quando chovia, era mais fácil ficar fora do que dentro. Mas sabe o que aconteceu? A gente se acostumou. Era mais fácil colocar um balde no meio da sala do que subir e fazer o ajuste. Olha que vida miserável. A casa que nós morávamos, até nós termos um portão digno, um portão. Esse portão ele era fechado com madeira por trás. O pastor e a Michela iam me levar em casa no final do remo e eu falava assim, poxa, me deixa aqui na esquina mesmo.
para vocês não precisarem entrar. Que nada, vergonha do meu portão. Vergonha do meu portão. Porque eu tinha que meter a mão por dentro dele, tirar a madeira e abrir e fechar, e eles iam ver isso. Eu tinha vergonha. Mas eu era uma pessoa totalmente refém daquela situação. Por quê? Porque eu deixei. Porque eu não tive atitude. Eu tinha palavra, mas eu ouvia a palavra, mas eu não praticava a palavra. Então, uma vez que eu e você não praticamos a palavra, mesmo se nós estivermos ouvindo, não vai fazer diferença nenhuma na minha e na sua vida. Precisa ser ouvida e precisa ser praticada, porque aí o resultado muda. Não iremos conseguir resultados favoráveis vindo para a igreja, vindo para o congresso, fazendo o que for aqui dentro, se nós não praticarmos a palavra. Não vai fazer diferença na minha e na sua vida. Não adianta murmurar, não adianta botar defeito na liderança, porque isso é o que acontece quando as nossas vidas começam a não dar certo como nós queremos que vai andar. O pastor não me vê, não. Fui lá, conversei com ele, ministrou hoje, falou minha vida todinha aí. É que o pessoal não sabia, você começa a botar defeito nas coisas. Aquele que quer te ajudar, você passa a ver ele como uma pessoa que, não, esse aqui quer me empurrar para fora da minha segurança. Pô, chato. A pessoa está te ajudando aí, vamos lá, levanta. Não fica nessa situação não. Vamos lá, você consegue, Deus é com você. Vamos lá, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Essa pessoa começa a ser para você a pior da pessoa. Por quê? Porque ela quer te tirar daquela situação de conforto. Romper limites quer dizer que eu e você precisamos fazer aquilo que nós ainda não tínhamos feito. Para romper limite, eu preciso fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer, mas eu ainda não fiz. Colocar a culpa nos outros não vai nos levar para frente, vai nos deixar estacionados no mesmo lugar. Culpar a liderança, culpar a Deus até inclusive. Quantas vezes eu esbravejei com Deus? O Senhor não está vendo não o que eu estou vivendo? Ainda bem que Deus é amoroso, misericordioso, né? Senão ele tá aí porque quer. Ainda bem que a bondade e a misericórdia dele, né, nos assiste, dura, né, e dura para sempre. Senão, tá aí porque você quer. Palavra você tem ouvido. Irmãos, eu quando Deus me deu essa mensagem, eu fiquei pensando, nossa, olha a minha vida como era. Segunda-feira, estava no rema. Terça-feira, estava no discipulado. Quarta-feira, estava no rema. Quinta-feira, estava no culto. Sexta-feira, estava no rema. Sábado, meia folga. Domingo, estava no culto de novo. Como é que uma pessoa recebendo tanta palavra, tanta direção, pode viver uma vida que eu vivia? É tudo uma questão de decisão. É tudo uma questão de comportamento. Porque nós precisamos ouvir e nos comportar. Igual a palavra diz, nós devemos nos comportar. Eu não posso ter um tipo de comportamento diferente daquilo que a Bíblia diz que eu devo ter. Eu não preciso, né, viver uma situação, digamos assim, poxa, feliz para eu me alegrar. Eu não preciso, perdão a palavra, ouvir uma piada para que eu possa rir. Se eu entendo que eu tenho a alegria habitando junto de mim, dentro de mim, todos os dias, independente da situação, eu vou me alegrar. O meu comportamento será o contrário. Por quê? Porque eu decidi romper limite. Para muitas pessoas é difícil dar um sorriso. Para muitas pessoas é difícil dar um abraço, receber um abraço. Romper o limite para elas é dar um sorriso. Romper o limite para elas é se abrir para que alguém venha e dê um abraço. E
as nossas limitações, nós criamos coisas. Ah, porque nós somos da menor família. Porque eu não tenho tanto dinheiro assim. Porque Deus falou, mas eu acho que na hora de apontar, ele apontou a pessoa errada. Porque ele não viu minha vida. Ele não está vendo de onde eu estou vendo. Irmão, sabe que Deus não erra? É impossível Deus errar. E quando ele viu a você e viu a mim também, ele sabia para quem ele estava direcionando e falando aquilo que ele falou para mim e para você. Ele não errou. Deus não tenta comigo e com você. Deus é preciso. Deus é cirúrgico. Se eu chamei a Michelle para ser uma profeta, é porque eu irei capacitá-la para isso. A minha vontade está sobre a vida dela, o meu desejo está sobre a vida dela. Agora, se ela obedecer ou não, ouvir atentamente e praticar, depende dela, não de mim. Eu não vou impor limites para mim, porque eu vejo a minha situação financeira. Às vezes as pessoas estão deixando de fazer coisas para Deus porque olham para o seu bolso. Quando Deus pediu para mim e para você o que Ele pediu, Ele não contava com o meu bolso e com o seu. Ele contava com a nossa obediência. Ele contava com a nossa fé. Deus não está no céu fazendo conta. Deixa eu ver aqui, o pastor, deixa eu ver. O pastor tem 30 mil de salário. Então, aleluia. Já vou botar isso aqui, essa oferta aqui de 15 no coração dele. Agora o João, vou nem falar, né? Agora o João, né? Pô, tá ganhando só 1.500. Não tem João aqui não, né, gente? Misericórdia. Agora o João tá ganhando só 1.500. Vou botar para ele só essa ofertinha aqui de R$200. Senão, né? Vou mexer no salário dele. Deus não faz essa conta. Deus não tem essa atitude quando Ele coloca algo no meu e no seu coração. Ele está demonstrando a vontade dEle para mim e para você. Está demonstrando aonde que Ele quer que eu e você venhamos a chegar. Sabe, que então fique alegre quando Deus colocar algo diante de mim e de você que não cabe no seu bolso. Começa, sabe, a se alegrar com essa situação. Porque se Deus colocou algo que não cabe no meu bolso, quer dizer que eu preciso depender totalmente dele. Eu preciso confiar plenamente, totalmente nele. Eu não preciso, queridos, fazer algo extraordinário. Se o Senhor falou, eu estou vendo nas minhas possibilidades naturais, eu não posso. Mas já que o Senhor falou, eu sei que vai acontecer. E se for através de mim, amém. Sabe que Deus não se prive de fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração só porque o valor é alto. Não se prive de fazer para pessoas aquilo que Deus colocou no seu coração só porque o valor é alto. O pastor estava falando aqui de oferta esses dias. Falando a respeito que para aquele que ganha 30 mil, é mais fácil dar 3 mil do que aquele que não ganha, não foi? É, mais ou menos isso. Mas eu conheço uma pessoa que ela tinha esse salário e ela falava, a minha dificuldade é tirar o dízimo, porque é muito dinheiro. Olha a consciência. A pessoa tinha um salário de aproximadamente 30 mil reais, ela me mostrou e ela confirmou, eu tenho dificuldade de dizimar, porque na hora que eu vou dizimar, cara, eu falo assim, cara, são 3 mil reais. Ele se esqueceu que fica 27. Ele não se lembra daquilo que Deus proporcionou para ele, para que ele alcançasse aquilo. Ele estava se limitando a Deus fazer muito mais. Ele estava limitando a porção de Deus sobre a vida dele. Porque 3 mil reais para ele era muito. 27 mil não dava para ele viver. Ele vivia bem. Tinha uma boa casa, tinha uma boa família. Tinha uma boa palavra. Mas decidiu se limitar. Queria que você abrisse comigo, por favor, lá no livro de... Lucas 8, 48.
partir do verso 43. Eu sou muito apaixonado por essa passagem. Eu amo quando Deus me dá o favor e graça de retornar ela aqui para falar. Aqui é uma passagem que todos nós conhecemos, a mulher do fluxo de sangue. E cada vez que eu volto aqui, Deus compartilha coisas novas, eu fico pensando nas limitações que essa mulher tinha na sua vida. O primeiro porque ela era mulher. E a mulher não tinha muita autoridade em meio à sociedade. O segundo limite era o seu corpo físico. A Bíblia fala que por 12 anos ela tinha algo diferente do natural. O seu fluxo durante 12 anos não se interrompeu. E na lei nós entendemos pela lei que era essa a instrução. Se o seu fluxo durasse 7 dias você tinha que estar reservado da sua família. 7 dias você não poderia ter contato com ninguém. Mas sabe que eles não foram 7 dias. Não foram 70 dias. Não foram 70 meses. Foram 12 anos. Qual era a pressão que ela vivia diariamente? Eu quero que você entre comigo dentro dessa visão e você enxergue. Pensa você que é mãe, que é pai. Não poder ficar 1 ano sem tocar no seu filho. Sem poder ficar 1 ano sem abraçar. Sem poder dar os parabéns. Sem poder estar no aniversário do seu filho. Essa mulher estava 12 anos sem o convívio com a sua família. Ela não tinha contato, não podia, e ela era privada de todo aconchego familiar. Ela era privada, era limitada a viver uma vida totalmente isolada. A mulher por si só já tem a sua vaidade. Como era a vida, eu conheço uma pessoa que ela tinha, um problema não assim tão estendido, mas era fora do normal, e como ela ficava debilitada, como a sua aparência era uma pessoa jovem, mas ela apresentava uma aparência totalmente de alguém mais velha, pelaquela situação, por estar perdendo tamanha quantidade de sangue. Então, como era a vida dessa mulher durante 12 anos? No início, ela, tudo bem, daqui a 7 dias vai embora. Passou 7 dias e não foi embora. Então tudo bem, daqui a 15, daqui a 1 mês. 6 meses passaram em nada, 1 ano passou em nada, 2, 3, 4. Eu fico tentando imaginar. Eu sou extremamente, como posso falar? Minha esposa, me perdoe. Mas eu sou, apaixonado pela vida dessa mulher. Por tudo aquilo que ela precisou romper. Por tudo aquilo que ela vivia embaixo de pressão. Dia após dia, ela pressionada pela sociedade. Dia após dia, ela pressionada por viver aquela situação dia após dia. Eu quero ler com você. E diz assim, a partir do verso 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Uma mulher que tinha os seus recursos, tinha as suas economias, e agora ela vê que as suas economias se findaram. Novamente ela volta para uma limitação. A Bíblia diz que ela não conseguia ser curada. Mas será que de repente não seria amenizado por um tempo? Sabe, irmãos, eu volto a dizer, Deus não faz nada na minha e na sua vida por um tempo. Deus é perfeito. Ele faz completo. Mas os médicos, em suas limitações, eles só poderiam ajudar ela por um tempo. Porque de tempo em tempo ela voltava, de tempo em tempo ela estava buscando alguém que pudesse livrar ela daquele sofrimento, pudesse livrar ela daquelas limitações que surgiram para a vida dela.
Ela falou que ela gastou tudo. Tudo que ela tinha. E ninguém pôde ajudar. Ninguém pôde curar. Ninguém pôde fazer aquilo que ela tanto desejava. E 44 diz, chegando-se por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse a Jesus, quem é que me tocou? Vamos montar novamente esse cenário. Ela não podia ter contato com ninguém logo, ela não podia sair de casa. Vivendo aquela situação, vivendo aquela vida, as pessoas possivelmente já poderiam ter se esquecido dela. 12 anos sem contato, 12 anos sem comunicação. Eu fico pensando, queridos, da onde ela tirou força? Da onde ela viu uma condição que poderia mudar a sua situação? Da onde ela tirou força para romper com os limites, para romper com aquilo que a sociedade dizia? Você não pode sair de casa, você não pode estar no meio de pessoas, porque você é impura, porque você é suja. Da onde ela tirou forças para pegar todas aquelas limitações e falar assim, não, hoje é o meu dia. Hoje é o dia que a minha história será mudada. Hoje é o dia que o meu futuro será mudado. Hoje é o dia que eu vou conseguir aquilo que há anos eu tenho tanto tentado. Hoje eu estou convicta que vai dar certo. A Bíblia fala que ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar, eu serei curada. Se eu apenas tocar, eu serei curada. Se eu apenas tocar, eu serei curada. Quando ela vai falando isso, força vai surgindo de dentro dela. Força, a vida vai brotando dentro dela novamente. Ela se vê capaz de sair de casa. Ela se vê capaz de enfrentar a multidão. Ela se vê capaz, ainda até, de sofrer se alguém pegasse ela. Porque nessa condição, a lei diz que a pessoa deveria ser apedrejada. Irmãos, ela tinha toda uma sociedade contra ela. Imagine se você tivesse pelo menos o pessoal lá do teu condomínio contra você. Como seria a sua vida? Como seria a minha vida? Somente o pessoal do condomínio, do seu prédio. Só da sua torre. Tá bom, vou aliviar. Só o seu vizinho de porta. Vou dar uma aliviada. Só o seu vizinho de baixo. Ela tinha toda uma sociedade contra ela. Ela tinha dedos acusadores contra ela. E mesmo assim, ela vence e ela rompe aquele limite. Falando, não, se eu tocar eu vou ser curada. E ela dá um passo, se eu tocar eu vou ser curada. Ela abre a porta, se eu tocar eu vou ser curada. A Bíblia diz, você vai ver nos outros evangelhos de Marcos e de Mateus, que havia grande multidão acompanhando a Jesus. E ela vai, entra naquela grande multidão. Será que não houve dela assim, não, mas se alguém me vê aqui? Se alguém me vê, o plano acaba. Se alguém me vê, eu estou frita. Você é apedrejada, não. Não, mas eu creio, irmãos, que sabe, toda vez que a gente vai fazer algo para Deus, nós recebemos uma informação dele positiva, mas vem também uma informação negativa. Sabe aquele passarinho que fica voando? A gente não pode deixar ele pousar na nossa cabeça. As informações contrárias vêm, mas nós devemos ficar com aquilo que a palavra diz. E a palavra que ela estava dizendo é, se eu tocar, eu vou ser curada. Não quero nem saber, vão me ver, não quero nem saber, mas se eu tocar, eu vou ser curada. E ela vai avançando, e ela toca. O interessante é que Lucas ele não fala isso. Mas Marcos e Mateus, ele vê esse momento e quando Jesus para, ele diz aquela frase, quem me tocou? Uma multidão, gente. Será que tinha umas 10 pessoas? Vamos imaginar aqui. 20, 30, a 100 já é um número considerável, vai comigo. Não, era uma multidão. Como é que uma pessoa, em meio à multidão, com as fragilidades que ela tinha,
com os limites que ela tinha, faz o que ela fez. Foi porque ela tinha fé para aquilo. Foi porque ela ouviu. A Bíblia vai dizer que ela ouvindo falar de Jesus. Fico pensando como foi a fé dessa mulher. Em meio a tanta coisa que ela viveu. Agora, ouvir. Passou em um médico e o médico não resolveu. Passou no segundo médico, o segundo não resolveu. O terceiro, o quarto. 10 anos vivendo essa vida de vai para o hospital, volta para o hospital, trazendo agora para os nossos dias. Vai para o hospital, faz exame, faz isso, faz aquilo, vai para casa. O negócio para, mas no outro dia volta. Vai lá, volta de novo, volta. Ela poderia simplesmente falar assim, nem dinheiro eu tenho. Vai ser mais um que eu vou lá, vou ter que me esforçar, vou voltar para casa e vou viver a mesma coisa. Mas não. Não. A postura dela foi totalmente diferente. Independente do que as pessoas iriam falar, independente do que as pessoas iriam fazer. Ela tinha uma convicção. Ela colocou dentro dela a palavra. Sabe que às vezes, em meio à pressão, nós devemos colocar a palavra para dentro, mas devemos colocar a palavra para fora. A palavra deve sair da minha e da sua boca. A palavra que nós temos dentro em meio à pressão. Não é a murmura que vai mudar a minha e a sua vida. Não são questionamentos, mas é a palavra que vai mudar. É o comportamento em meio à palavra. Ela não ficou somente falando, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado dentro de casa. Ela precisou romper o limite da porta. Ela precisou romper o limite da sua fraqueza natural, do seu corpo. Ela precisou romper com o limite das pessoas. Era uma multidão. Como uma mulher em meio à situação que ela vivia, se você for estudar a fundo, uma pessoa que tem anemia, como ela perde suas forças, como ela se torna frágil, como uma mulher daquela chegou a tocar na orla de Jesus. Ele diz, olha, alguém me tocou. Alguém me tocou. E as pessoas ficam falando, e Pedro, falou, mestre, a multidão te aperta e te espreme, e o senhor pergunta quem te tocou? Todo mundo. Não, Pedro. Aquele que me tocou tirou de mim virtude. Aquele que me tocou tirou de mim poder. E quando ele pergunta quem me tocou, ela ouve aquilo. Ela teve que romper mais um limite. Qual? Me descobriram. É agora que eu morro. É agora que eu sou apedrejada. Mas não. Ela chega, olha, quem te tocou foi eu. Mas olha, eu era uma mulher, passava 12 anos, estava sofrendo 12 anos de um fluxo que não cessava, que me separava disso, me limitava disso, daquilo outro. Mas quando eu toquei em você, foi embora. Eu sou curada. Não tem mais nada no meu corpo. Ele fala, vá em paz. A tua fé te salvou. Sabe, irmãos, viver uma vida de limite é isso, não olhar as circunstâncias. Por mais que elas estejam à nossa frente, a fé não rejeita as circunstâncias. Não estou chamando ninguém aqui para viver de maneira irresponsável, mas estou chamando aqui eu e você para vivermos pela fé, independente da circunstância, independente daquilo que se apresenta para mim. Fique de pé, por favor. Ministério de música. É tempo de viver uma vida sem limite. É tempo daquilo que parava ou estava tentando parar a minha e a sua vida, ser contra-atacado. É vida de nós tomarmos a nossa posição em obediência. É tempo de nós fazermos aquilo que Deus tem chamado a mim e a você para fazer. Nós olhamos Pedro. Jesus fala, vamos para outra margem. Estão todos os discípulos aí dentro daquele barco, e vem vento, vem tempestade. Vem todas as circunstâncias contrárias. Mas a palavra que eles receberam na margem foi: vamos passar para o outro lado. Na margem, no início, Deus sempre fala comigo, por você, antes de conversar qualquer coisa. Ele vai falar para você, vamos de uma margem para outra. Você não vai ficar no fundo, mas você vai passar pelo fundo. Limite, um tempo.
Limite é um tempo de vivência. Limite não é um tempo de permanência. Deus não chamou você para permanecer no lugar que você considera que é bom. Porque Ele diz, eu é que sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. São planos de paz. Deus tem para mim e para você planos de paz. Mas esses planos, eles só se cumprem na minha e na sua vida quando nós decidimos caminhar com Ele dependente do lugar. Homens que eram pescadores, homens que estavam acostumados com a rotina, homens que agora, devido às circunstâncias, se amedrontaram, esqueceram da palavra que receberam no início. As circunstâncias vêm para roubar de mim e de você a palavra que nós recebemos no início. Qual foi a palavra do início desse ano? Você acha que o diabo não vai tentar roubar de mim e de você? Você acha que ele vai ficar parado e ver a gente crescendo, a gente avançando, o reino crescendo, o reino avançando? Mas existe uma palavra que nós recebemos de Deus no início desse ano. Os discípulos agora veem Jesus andando por sobre as águas. E eles pensam, ficam atemorizados. Será que é um fantasma? E perguntam, quem é você? Ele diz, sou Jesus. Novamente Pedro. Se você for mesmo Jesus, mande uma palavra para que eu vá até você. Pedro naquele momento lança um desafio, olha, se você é Jesus, você pode não somente fazer, mas me possibilitar, me condicionar, me capacitar a fazer igual. No barco Pedro estava limitado. No barco Pedro só tinha um lugar para ir, ou ele ia para frente do barco, ou ele ia para trás do barco. Mas quando Pedro decide romper com o limite, ele dá o primeiro passo. No primeiro passo, queridos, ele faz aquilo que Jesus disse para ele. Sabe que Jesus não fez uma oração extraordinária? Calma, Pedro. Pai, eu te peço agora em meu nome que Pedro também consiga vir sobre as águas. Pai, dê a ele favor, graça. Faça ele entender, coloque na consciência dele que ele também pode. Não, ele só fala assim, vem. Às vezes nós estamos aguardando Deus falar tanta coisa para que nós venhamos a nos mover. Ele já falou apenas uma. Se naquela uma que ele falou nós não podemos obedecer, as outras ele não vai precisar falar, porque ele já sabe a nossa condição. Pedro agora sai daquilo que limitava. Ele dá um passo para romper o limite natural da sua própria existência na Terra. A Bíblia diz que ele começa a andar e ao meio que ele vai caminhando, ele começa a ver as circunstâncias novamente. Ele começa a olhar, visualizar a sua volta. Mas eu não consigo tentar entender como uma pessoa começa a afundar. A Bíblia não diz que quando ele viu a circunstância, ele simplesmente afundou. Puf, de uma vez só. A Bíblia diz que ele começa a afundar. E às vezes, irmão, nós estamos tão perto de romper com o limite, mas nós estamos deixando as circunstâncias falar mais alto. O interessante é que ele fala que Jesus estende a mão. A distância dele percorrer até Jesus era a distância de um braço. A distância dele chegar e romper definitivamente com aquilo que ele precisava romper estava à distância de um braço. Qual a distância que tem limitado a minha e a sua vida?
limite não é o fim da história. O limite é a oportunidade que nós temos de escrever um novo capítulo. Aquilo que estava paralisando a minha e a sua vida só vai nos dar a oportunidade de irmos mais além, se nós decidirmos e confiarmos. Se nós ouvirmos atentamente, se nós obedecemos atentamente. Eu fico pensando quando foi Pedro, ele afunda e ele é salvo, coloca novamente dentro do barco, aquilo tudo acaba, mas eu fico pensando depois, gente, eu penso nisso. Cara, eu dei 3 passos na água. Às vezes as pessoas estão colocando a condição do Pedro que afundou. Querem colocar o Pedro naquele que viu as circunstâncias e afundou. Mas eu e você fomos chamados para falar para as pessoas aquilo que Deus fez pela vida delas. Pedro, você afundou, mas você deu vários passos, entendeu? Você agora é conhecido que é aquele que andou com Jesus por cima das águas. Aleluia. Pedro, você agora é conhecido que é aquele que fez a mesma coisa que viu o mestre fazer. Você agora, Pedro, é conhecido como aquele que fez a diferença, como aquele que não decidiu ficar dentro, mas decidiu impor aquele limite, sair daquelas circunstâncias. E eu finalizo contando para vocês uma ilustração. Certo dia, um rei, passeando pelo seu palácio, em meio ao seu grandioso jardim, ele se depara com um pequeno filhote de uma árvore. De uma árvore. De um pássaro. E ele vendo aquele pássaro, ele ficou comovido e falou, eu vou cuidar. Não sabia o que era. Ele fez um ninho, pegou a sua árvore mais bonita e naquele galho ele fez um ninho. Aquele pássaro foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E quando ele se deu por conta, era uma grandiosa águia. Mas ele faltava algo naquele animal que ele não via. Porque a águia não voava. Ela simplesmente descia do ninho, fazia todas as coisas que precisava fazer no chão e subia para o ninho novamente. Ele falou, não, mas a águia precisa voar e voar alto. Chamou um especialista, um dos melhores, a pessoa que tinha convivência, que sabia o que estava fazendo, e ela foi e voltou, olha, não voou. Ele chama um segundo especialista, não voou. Isso foi se rendendo aos tempos e em um dia pela manhã, um de seus funcionários, o jardineiro, fala para ele, olha, eu consigo fazer com que ela faça aquilo que ela nasceu para fazer. Ao rei, você não consegue, eu chamei os especialistas, pessoas que têm essa habilidade, que trabalham com isso, que são especialistas, e elas não conseguiram, não, mas eu consigo. Tudo bem, faça. Uma hora depois, vê aquele homem com aquela águia na mão, ele diz, não falei para você que eu conseguia? Voe. Aquela águia abre suas asas e ela vai alçar seus primeiros voos. E aquele rei fica maravilhado com aquilo e pergunta, olha, tantos outros vieram aqui e não tiveram resultados, mas agora você, em tão pouco tempo, conseguiu. O que você fez? Ele, eu cortei o galho, tirei a única opção de repouso que ela tinha. E agora ela se viu fazendo aquilo que ela nasceu para fazer. Corte o galho. Corte o galho da sua limitação. Corte o galho do seu conforto. Corte o galho daquilo que estava paralisando a sua vida ministerial. Corte o galho daquilo que estava paralisando a sua vida financeira. Corte o galho daquilo que estava paralisando a sua vida profissional.
Corte o galho daquilo que estava paralisando a sua vida afetiva. Corte o galho. Para aquele animal era confortável, ela tinha lugar que ela poderia se repousar todos os dias. Mas agora alguém tira aquele lugar de conforto. E agora ela se vê na necessidade, na obrigação de fazer aquilo que ela nasceu para fazer. Eu e você nascemos para ir longe. Eu e você nascemos para expressar a beleza, a grandiosidade de Jesus. Eu e você fomos chamados para o ministério da reconciliação do mundo com Cristo. Corte o galho da intimidação. Eu não sei o que vou falar. Ore, se prepare, busque nele orientação. E quando eu e você abrirmos a boca, a palavra vai fluir.